Boa noite. Boa noite. Eu me chamo César Augusto e eu estou dando aulas de inglês desde agosto de 2017. Eu fui alfabetizado nos Estados Unidos e atualmente eu tenho alunos de diversas localidades, tanto do Brasil quanto no exterior, morando no exterior. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem objetivo e curto para que você aprenda definitivamente a diferença do do e o does e você não erre mais. E eu vou estar compartilhando a tela aqui para colocar de uma forma escrita para facilitar para vocês, ok, gente? Então, vamos entrar aqui. A diferença do do e do does. Sempre nas minhas aulas, eu busco colocar, principalmente para alunos que estão iniciando, transmitir a tela. Todo aluno ele tem acesso ao Google Docs, que é o caderno digital do aluno. Então, a gente vai ver aqui a diferença do do e do does. Gente, o do e o does, em inglês, você utiliza para fazer perguntas. Toda hora que você for fazer uma pergunta no presente, você vai lembrar do do ou do does. Então você vai pensar assim: essa frase aqui, ela contém primeiro um verbo. Você já pensa nos verbos auxiliares, gente. Então o do e o does, ele faz parte dos verbos auxiliares. Ok, gente? O do e o does faz parte dos verbos auxiliares. Aí tem umas regras. Então, algumas regrinhas aí para vocês deixarem anotado. Se trata de uma frase no presente. Então, vamos lá. Pergunta no presente. Você pode fazer tanto uma pergunta no presente quanto uma afirmação no presente, ok? São no presente. Presente, gente, é o tempo verbal, porque ele pode estar no passado, no presente, no futuro. Outra coisa também, no inglês, gente, quando vocês forem fazer uma pergunta, outra coisa, verbo, frase, deve possuir verbo. Ok, gente? Tem que ter um verbo na frase. Tem que ter um verbo. Então, um exemplo. Você estuda todos os dias? Vamos lá. Você estuda todos os dias? É uma pergunta. Ok, gente? Então, gente, é uma pergunta que ela está no presente. Ela tem um verbo, que é o verbo estudar. Então, você já pensa nos verbos auxiliares. E você já pensa no do e ou no does. Ok, gente? Então, vamos pegar essas frases aqui, ó. Antes, eu vou colocar aqui o do, gente, o does, ele é utilizado para o sujeito he, she e it. Qualquer sujeito que não for he, she, it, você não irá utilizar o does. O does ele é exclusivo. O do é para qualquer outro sujeito. Então, exemplo, I, we, they, ok? I, we, they, you. Qualquer outro sujeito que não for he, she, it. Então, gente, vocês têm que pensar, utilizar a cabeça para pensar assim: é he, é presente. Se é presente, não vai ser well, não vai ser did, não vai ser é presente a frase que você quer construir, que você quer perguntar, você precisa utilizar ou do ou does. Segunda coisa que você vai pensar é qual é o sujeito. O sujeito, ele é o he, então não tem erro, né? Você vai utilizar o does. O sujeito é, sei lá, o they, você vai usar o do. Então você já mata a charada aí.
Já mata a charada aí, sabendo que a frase está no presente e qual é o sujeito. Ok, gente? Então vamos lá. Aqui, ó. Você estuda todos os dias. Está no presente. Então a gente já pensa que você vai fazer, começar. E também, gente, quando é uma pergunta, então vou escrever aqui outra regrinha. Regra. Quando for pergunta, precisa iniciar com do, olha aqui, do ou does. Ok, gente? No inglês é assim. No português, quando você. Ah, uma pergunta. Só mudar a entonação. No inglês, não. É uma pergunta. É uma pergunta. Tem um verbo. Você precisa começar com algum verbo auxiliar. Ok, gente? Mas esse vídeo aqui é só sobre o do e o does. Então, vamos lá. Pergunta no presente. Afirmação no presente, você pode usar o do ou does. Frase deve possuir verbo. Quando for pergunta, precisa iniciar com do ou does. Então, exemplo aqui. Você estuda todos os dias. Você já nota nessa frase aqui que ela é uma frase que está no presente. Ela é uma pergunta. Então, você já pensa, porra, tem que começar com o do ou o does. Aí você fala, porra, como que eu vou saber qual é o sujeito? Você, em inglês, é o I. Então, você vai utilizar o do. Por exemplo, do. No caso aqui, você está perguntando para a pessoa. Exemplo, você fez a pergunta. Você estuda todos os dias? Você está perguntando para alguém. Você estuda todos os dias? Para o fulano. Aí, em inglês, do you study every day? Ok, gente? Então, vamos lá. É uma pergunta. Ela está no presente, essa pergunta. Você utilizou o sujeito you. O you, gente, ó. O you, ele está aqui com do. Então, já que é uma pergunta, você precisa. O que o americano entenda que é uma pergunta, começa com do. Então, primeiro você vai começar com um verbo auxiliar. Depois, logo em seguida, o sujeito. Depois, o verbo no infinitivo. Sempre o verbo no infinitivo, que é a forma padrão. E depois um período, se você quiser. Se você quiser. Então, isso daí é uma pergunta. Do you study every day? Agora, vamos supor se fosse uma afirmação. Como que você transformaria essa frase aqui numa afirmação? É só inverter. Começa com sujeito e logo em seguida o verbo auxiliar. Então, you do study every day. Fica esquisito? Fica. Mas, então, gente, não tem erro. Você pode sim, you study every day or you do study every day. Ok, gente? Então, assim, aqui é o verbo auxiliar. Vamos colocar em vermelho. E você só inverteu. Ok, gente? Só inverteu. E o sujeito a gente vai colocar em azul. E você só inverteu. Ok? Você poderia falar assim, você não precisaria colocar o do aqui, você poderia falar you study every day. Uma outra forma de você fazer essa frase é you study every day. Ok, gente? É uma outra forma apenas com o sujeito, sem o verbo auxiliar. Ok, gente? Isso daí, todos os meus alunos aprendem. Isso é coisa assim de primeira aula aí, para você dominar. Então, o do, gente, você pode trabalhar ele dessa forma aqui. Você também pode colocar o do na forma negativa. O do, gente, na forma negativa, então você tem o does e o do aqui na forma padrão, ok? Eu vou falar agora o does, uma frase aqui com does, como que seria. Então, exemplo, ele caminha todos os dias. Então, vamos lá. É uma pergunta. É uma pergunta que ela está no presente. Então, automaticamente, ela vai utilizar o does ou do. Porque o does e o do, gente, ele é utilizado no presente. Ok? Tanto como afirmações, quanto perguntas. E também, ele é utilizado quando a frase contém um verbo. Nesse caso, o verbo da frase aqui é caminha. Ok? Então, vamos lá.
como que seria aqui? Então, a gente já sabe que o sujeito é ele, e a gente já sabe que essa frase tem um verbo. Então, você vai utilizar algum desses verbos auxiliares aqui, ou does ou do. Então, gente, ele em inglês é he. Então, a gente sabe que o verbo auxiliar que a gente vai começar a frase aqui é o does. Então, vamos lá. É uma pergunta. Então, tem que começar com o verbo auxiliar. Does e logo em seguida o sujeito. Does he? Caminhar em inglês é walk. Does he walk every day? Ok? É a pergunta. Sempre vai ser, gente, como que você cria a frase? Sempre, em primeiro lugar, verbo auxiliar. Segundo, o sujeito. Terceiro, o verbo. Não tem erro. Cria uma fórmula de matemática. Isso é quando for feito uma pergunta. Na afirmação, você só inverte. Você começa com o sujeito. Em seguida, você coloca o verbo auxiliar. Em terceiro, o verbo. Ok? Então, exemplo aqui. Does é o verbo auxiliar, que é utilizado para a pergunta. O he, ele é o sujeito. Então, a gente vai colocar aqui em azulzinho. E o walk é o verbo. Vou colocar aqui uma cor que seja diferente. Vamos colocar o verde aqui. O study, ok, gente? Ele é o verbo, ok? Então, em terceiro lugar, vai ser o verbo, ok? Então, does he walk every day? Does he walk every day? Agora, a pergunta, a afirmação no caso. Você só inverte. He does walk every day. Ele caminha, você está afirmando. Você começou com o sujeito, com carinha azulzinho aqui. Você trocou o verbo auxiliar, colocou em segundo lugar, e o verbo se manteve. Então você vê, ó, o verbo é a terceira palavra. Independente se é uma pergunta ou uma afirmação, ela se mantém aqui. E o que mais aqui que eu posso falar? Aí, gente, isso daqui não tem erro. Ok, gente? Não tem erro. Agora, eu vou colocar no negativo. Como se fosse uma frase no negativo. Porque o do e o does, essa é a forma padrão positiva do verbo. Mas tem a forma, gente, negativa. Então, tem o do e o does do jeito que vocês conheceram aqui. E tem o do na forma negativa, ele fica don't. Ok, gente? Don't é a mesma coisa, é igual a do not. Ok? Eu já vi professores que não ensinam isso para o aluno, mas pelo amor de Deus, precisa ensinar isso para o aluno. O does, gente, ele vira doesn't. Ok? Doesn't. Que é a mesma coisa do que does not. Ok? Does not. Então, gente, peraí que eu escrevi errado aqui. Doesn't. Ok, gente? Então, isso daqui é muito importante que vocês saibam. Então, vamos colocar aqui como que seriam frases utilizando negativo. Eu vou colocar em português como ficaria. A gente vai pegar, vamos pegar os mesmos exemplos aqui para simplificar o processo. Então, gente, essa daqui é a forma padrão, ok? Que vocês viram aqui. A gente vai pegar as mesmas frases aqui e colocar na forma, como seria a forma negativa. Então, exemplo, você não estuda todos os dias. Você não estuda todos os dias? Então, a única diferença nessa frase aqui é o não. Ok? No português aqui, isso daqui, essa é a diferença aqui. Ó. Você não estuda todos os dias? Aí, o que vai mudar? O do, gente, na forma negativa que a gente viu aqui, ele fica... Peraí. Olha aqui. Ele fica don't. Então, don't you study every day? Don't you study every day? Agora, afirmação, afirmando. Exemplo, você não estuda todos os dias. Você está afirmando. Fica you
A gente vai seguir aquele mesmo processinho, gente. Só que o do, ele vai estar na forma do don't, que é a forma negativa do verbo auxiliar. Por exemplo, you don't study every day. Afirmando, you don't study every day. Você vê, gente, que a colocação dos verbos auxiliares, do sujeito, ele é tudo igual. O que muda aqui é a forma do verbo auxiliar. Então, ao invés dele estar na forma padrão, positiva, ele está na forma negativa, ok? Vamos lá. You don't, vermelho aqui, you don't study every day, ok? Agora a gente vai aqui. Então, a gente viu a forma normal, padrão, que a maioria está acostumado, a forma negativa. Agora a gente vai ver aqui o does. Como que é o does no negativo, gente? Então, vamos lá. A gente pega a frase aqui. Ele não caminha todos os dias. Ficaria doesn't he walk every day? Você vê, gente? Pergunta começou com o verbo auxiliar, logo em seguida o sujeito, em terceiro o verbo. É tudo igual. O que mudou é o does virou doesn't, que é a forma negativa, porque a frase em português houve um acréscimo do não. Então, ele não caminha todos os dias. É diferente você perguntar, ele caminha todos os dias? A resposta não vai mudar. É a forma de efetuar a pergunta. Então, a gente viu doesn't, aqui que é o verbo. Então, é uma pergunta. Você tem um sujeito he, então você tem que utilizar o does, ok? Você tem que utilizar o does, e por ser negativo, você tem que utilizar o doesn't. Então, vamos colocar aqui. E o he é o sujeito, o resto é tudo igual, gente. Você só vai mudar a forma do verbo auxiliar. Então, vamos lá. He, mantenho o verbo auxiliar, é só um Ctrl+C, Ctrl+V. Você vê, ó. He doesn't walk every day. Afirmou. Ok? Você vê, ó, você só trocou de lugarzinho o sujeito com o verbo auxiliar. Ok, gente? Gente, isso daqui, os alunos, eles aprendem na primeira aula, ok? Então, quando há uma pergunta, tem que começar com, eu vou colocar aqui outras regras aqui, ó, pergunta no presente. Então, quando você pensa no do e does, você pensa perguntas no presente ou afirmações no presente, frase deve possuir verbo, quando for perguntar, precisa iniciar com do ou does. E quando for afirmar, sempre começar com sujeito. Quando for afirmar, precisa iniciar com sujeito. Ok, gente? Quando for. É isso daqui que está aqui. Então, gente, eu gosto de construir o conhecimento. Isso aqui é para iniciante. Todo aluno, ele aprende comigo como utilizar os verbos auxiliares, como fazer perguntas, como fazer afirmações, como utilizar o verbo na forma afirmativa, negativa. O inglês, gente, ele é muito fácil. Tem algumas regrinhas gramaticais que você precisa aprender, mas depois você aprender aquilo lá já no primeiro mês, você entendeu a lógica do negócio, durante a tua vida inteira no inglês, que você vai adquirindo, não é questões gramaticais, porque isso aí se aprende assim, já nas primeiras aulas, mas em questão de repertório, vocabulário, palavras. Então você vai aprender, existe, óbvio, centenas de milhares de palavrinhas aí, de verbos, de substantivos, de adjetivos, mas questões de gramaticais é muito simples. Então, gente, isso daqui, esse vídeo aqui, eu quis fazer um vídeo para ensinar para vocês como não errar com do e does, como saber a diferença, como saber quando aplicar, ok, gente? E o que eu faria com meus alunos? A gente faria exemplos aqui de frases para realmente fixar isso na cabeça do aluno. Depois que a gente passou da folha, da apostila, da teoria aqui, a gente colocaria em prática na conversação. Por exemplo, eu peço para o aluno criar frases com do e com does,
eu dou frases em português para ele traduzir. Pô, tem várias. É bem dinâmico o meu curso, embasado e focado muito na conversação. Então, gente, eu acho que já delongou bastante o vídeo aqui, mas todo aluno ele tem acesso à apostila, digamos, ao material do Google Docs no Google Classroom deles. Então, exemplo, você começou a ter aula, eu crio algo assim, e tudo que eu ensino relacionado à gramática, eu busco colocar aqui no caderno digital do aluno, que a gente fez aqui. O aluno pode acessar através de qualquer dispositivo, imprimir, e afim. Então, gente, quem quiser ter aula de inglês, o meu contato estará na descrição desse vídeo e também na bio do canal. E espero que gostem. Até o próximo vídeo. Eu estarei trazendo aqui mais dicas nos meus vídeos. Ok, gente? E é isso aí.